Começa agora mais um telejornal 360 graus, realizado pelos estudantes do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFBA. Confira nesta edição. O Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia deve mudar para a Paralela. Grupo voluntário recupera espaços públicos da capital baiana. Espaço da Universidade Federal da Bahia se transforma em museu. Veja também uma entrevista com o artista plástico Chico Brasil. O governador Jacques Wagner decretou a transferência do acervo do Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia para o Parque Tecnológico na região da Paralela. O Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia inaugurou um espaço de divulgação científica inédito na América Latina. De acordo com o decreto estadual número 14.719, do final de agosto deste ano, todo o acervo do museu deverá ser transferido para suas futuras instalações na Avenida Paralela. A construção histórica, sustentada por cabos de aço e que tem os portões do artista Mário Cravo, guardam peças emblemáticas para a ciência e tecnologia da Bahia. Na área externa, o visitante pode encontrar uma locomotiva, uma prensa de 1913 que imprimiu o primeiro diário oficial, um pilão hidráulico e um avião. O espaço do museu se encontra em reforma para a recuperação de sua estrutura. O acervo, sem a manutenção adequada, fica à exposição do salitre. O diretor do museu, Jorge Teixeira, afirma que ainda não sabe o que vai ser feito com os equipamentos e com o próprio museu. O acervo do museu está íntegro e esperando a oportunidade de ser colocado novamente em visitação, né? Eu espero que a Bahia retome essa iniciativa do professor Roberto Santos, que foi em 79, e apoie o Museu de Ciência e Tecnologia, o mais antigo da América Latina. Grande defensor da permanência do museu na Boca do Rio, o ex-governador Roberto Santos desconhece o motivo da transferência da UNEB para o Parque Tecnológico, órgão da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O museu já desapareceu há mais de 20 anos. Eu acho que foi uma grande perda para a juventude baiana, de modo que foi realmente lastimável que tivesse sido abandonado, quando em outras cidades de porte muito maior ou até menor do que a Bahia, que Salvador, se está trabalhando para montar alguma coisa que foi pioneira em toda a América do Sul e que prestou imensos serviços e depois foi abandonado. Segundo o reitor da UNEB, Lorisvaldo Valentim, o acordo feito com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Câmara, seria que a secretaria levaria apenas o nome, não um acervo ou a estrutura. Então, se o Estado está montando um outro espaço para isso, para o Museu de Ciência e Tecnologia, com certeza ele não iria nos ajudar. Procurado por 5 vezes, o secretário Paulo Câmara não atendeu aos pedidos de entrevista solicitados pela reportagem. A Academia de Ciências da Bahia, juntamente com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, reivindica que o museu continue funcionando em benefício da popularização da ciência no estado da Bahia. Atualmente, o museu espera uma definição do que será feito com suas instalações. O prédio poderá abrigar um novo equipamento ou a parte administrativa da UNEB. O movimento Canteiros Coletivos realiza atividades de revitalização em espaços públicos da cidade de Salvador com a ajuda de moradores do local. O projeto Canteiros Coletivos, iniciado em 2012, realiza ações de restauração de espaços públicos esquecidos aqui em Salvador, contando com a ajuda de comunidades próximas aos locais. A intenção do projeto é provocar uma cidadania mais ativa, fazendo com que os moradores desses lugares restaurados se compreendam enquanto atores essenciais para que sozinhos possam continuar cuidando desses lugares. Surgiu em debates nas redes sociais no período de pré-eleições, né? E aí teve muita discussão e ali eu percebi que tinha um grupo de pessoas a fim de sair da teoria para a prática. Até que a gente marcou um encontro físico, real. Começou a rolar a possibilidade de começar no Vale do Canela e dali foi se ampliando, as pessoas foram chamando a gente para outros espaços. O movimento realiza ações de plantio, pintura e instalação artística com oficinas de jardinagem, ecologia e arte urbana. Tem um projeto que é realizado junto com o Instituto de Permacultura, onde a gente realiza oficinas de formação. Então a gente tem 2 períodos de 5 meses, um que finaliza em fevereiro e outro que vai de março a junho de 2014. Tudo começou nas redes sociais, onde Débora de Donê, coordenadora do grupo, viu o interesse das pessoas em realizar as ações de restauração, dando início às atividades em 4 espaços de Salvador.
o Parque Solar Boa Vista no Engenho Velho de Brotas, o Cantuá, que fica ali na Federação, mais próximo da Avenida Anita Garibaldi, uma praça aqui no Rio Vermelho, né, que a gente chama de Praça do Pôr do Sol, a gente já deu um outro nome para ela, que ela tem uma vista incrível para o pôr do sol, e o Vale do Canela, que é o canteiro inicial, onde tudo começou, que a gente chama de canteiro laboratório, onde a gente faz uma série de experiências que a gente acaba levando para os outros espaços. Para mais informações sobre o movimento, entre em contato através do e-mail canteiroscoletivos@gmail.com. No Descomplicando de hoje, fomos às ruas conhecer as principais dúvidas sobre o candomblé e suas práticas. Quem nos responde é a pesquisadora e praticante Cleidiana Ramos. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre o candomblé e a umbanda. Bom, o candomblé e a umbanda são religiões diferenciadas, né? Ambas são chamadas de religiões afro-brasileiras. O candomblé é uma religião que cultua divindades muito ligadas a elementos da natureza, água, fogo, ar. E a umbanda é uma religião que tem fundamentos de pelo menos 3 outras. O catolicismo, o próprio candomblé e também o espiritismo. Como é feito essa iniciação do candomblé logo quando eles iniciam, né? A iniciação no candomblé ela é feita por várias etapas, né? Alguns fundamentos dessa iniciação são segredo, ou seja, só tem acesso quem está em determinado nível de hierarquia, mas ela significa etapas que incluem confinamento, no caso, um período que você fica recluso, e nos intervalos de parte desse confinamento, situações em que o novo sacerdote, ou nova sacerdotisa, ele é apresentado à comunidade. Primeiro a comunidade do terreiro e depois na festa ampla, né, uma cerimônia que é conhecida como Dia do Nome, ele é apresentado a toda a comunidade religiosa e aos familiares, né? É o ápice dessa cerimônia pública. Então ela é feita de forma pública e de forma reservada. Eu tenho dúvida no candomblé em si. Faz parte também da magia negra ou não? Não. Primeiro porque esse conceito de magia, ele é um conceito muito mais amplo e que não se esgota apenas no candomblé, mas perpassa várias religiões, né? Praticamente todas as religiões ela consiste em atos mágicos, né? E ela fica ainda mais complicada quando você usa o complemento negro, né? Significa uma persistência do racismo que acompanhou e ainda acompanha, infelizmente, os atos de intolerância religiosa contra várias religiões, até a própria religião católica. Porque eles sacrificam animais e com que intenção eles sacrificam os animais? O sacrifício é uma parte fundamental no culto, né? E também o sacrifício ele está presente em praticamente todas as práticas religiosas, né? Basta a gente lembrar que a missa católica ela só existe com o sacrifício. No caso, celebrado a memória de um sacrifício, que é o sacrifício que Jesus fez para, inclusive, resgatar a humanidade. E esse sacrifício é lembrado na missa quando o padre consagra o vinho e quando ele consagra a hóstia. Não à toa, o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue, né? E o padre, inclusive, complementa dizendo, eis o Cordeiro de Deus. O candomblé, esse sacrifício, ele não é simbólico em relação a uma pessoa humana ou ao Deus. Na verdade, é um animal que vai servir de alimento para um Deus. Então, no candomblé, as divindades comem o que o homem come. Todos esses animais que vai para a mesa comum de todos nós, que culmina numa comunhão desse sacrifício para a divindade, ou dessa oferenda para a divindade, com todo mundo que está assistindo a festa pública do candomblé, que é quando se divide a comida sagrada. A relação do candomblé com a morte, alguém pode me explicar essa relação? Bom, a morte existe para o candomblé como mais uma etapa do ciclo de vida, né? Ela é uma continuação da vida no sentido de que você volta, não como nas religiões cristãs, né? Que você vai ressuscitar com o seu corpo terreno, que você vai ressuscitar em um novo mundo, mas você volta para fazer parte do mundo físico, né? Como parte do ar, da terra, né? Porque você é feito desses elementos. E tem especificamente uma faceta do candomblé ou das religiões afro-brasileiras, se a gente for ser mais rigoroso do ponto de vista de classificação, que é o culto da ancestralidade ou o culto dos eguns, que é uma modalidade muito mais comum na ilha de Taparica, né?
e que você celebra essas pessoas que já partiram, a volta dessas pessoas, né? Elas voltam de alguma forma, mas numa outra forma. É entendido, a palavra-chave é ancestral, ele volta como ancestral para aconselhar, para curar, né? Então, talvez esse entendimento da morte para as religiões afro-brasileiras ele é mais tranquilo, não tão doloroso, porque ele significa cumprir uma etapa da vida. E você vai sobreviver do ponto de vista da memória dos que ficam. Cair de santo existe? Sim, ele é um dos princípios básicos do candomblé. O cair no santo é você incorporar a divindade. Então, num templo de candomblé, você tem divisões sacerdotais. Então, os sacerdotes chamados adoxos ou sacerdotisas, né, em sua maioria, os chamados adoxos são essas pessoas que incorporam a divindade. Cair no santo é você incorporar o santo. O museu será construído no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia para abrigar acervos científicos e laboratórios de pesquisa. O Museu de História Natural da Bahia, do Instituto de Biologia da UFBA, que será construído neste espaço verde, vai reunir acervo de geociências, arqueologia, zoologia e botânica. A professora de biologia Favísia Oliveira fala da importância do projeto para a universidade. Com a construção desse museu, nós teremos condições de trazer, né, essas coleções para um espaço reservado, visto que são coleções importantes, inclusive que tem tipos de espécies que foram descritas e que a UFBA é a responsável. Então, enquanto a UFBA, como responsável, ela tem o dever legal e moral de prever ou de prover condições ideais para a guarda desses acervos. Com isso, além da gente colocar a UFBA num patamar de instituição que tem um espaço realmente adequado para o tripé que sustenta a universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, né, na área ligada aos museus, a gente vai colocar a UFBA na rota de visitação de pesquisadores, de estudantes nacionais e internacionais. Uma área de 1.340 metros quadrados separa o Instituto de Biologia da Biblioteca Central da UFBA. Aqui será construído um memorial universitário. O espaço verde onde será construído o museu é palco de lazer e convivência social para estudantes do campus de Ondina. As opiniões divergem entre os estudantes sobre o novo projeto. O sentimento que eu tenho com a perda desse espaço aqui do SAF é como se estivesse perdendo não um membro da família, um irmão, um tio, um parente, não. É como se estivesse perdendo uma geração de amigos, de pessoas familiares. Para mim, esse espaço funciona como uma área de relaxar, né? Fazer os desenhos, conversar com pessoas, interagir. Essa sombra é maravilhosa para a gente que mora aqui em Salvador. Sacou? É um frescor, um ventinho, uma brisa. Depois do RU, vim aqui relaxar um pouco também. Eu acho que esse espaço tem que ser mantido, assim, pela natureza, né? Sou a favor da construção do museu. Primeiro porque a área vai ser um pouco mais bem utilizada, né? Já que já devastou a maior parte da cobertura nativa, então não tem por que sustentar um pequeno fragmento que não tem mais a função ecossistêmica. Os professores que usam o local para aulas práticas terão as atividades transferidas para outro espaço da UFBA, ainda não definido pela administração. O professor e pesquisador da UFBA, Carlos Bonfim, nos conta o que é e como funciona o projeto de extensão Latitudes Latinas. A inserção da cultura latino-americana no Brasil é o objeto de estudo e ações do projeto de extensão Latitudes Latinas do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFBA, idealizado pelo professor Carlos Bonfim. Para Carlos Bonfim, o objetivo do projeto é trazer mais da cultura latino-americana para o Brasil, já que essa é uma cultura que frequenta pouco a bibliografia brasileira, mesmo estando tão perto do país. Bom, Latitudes Latinas é um projeto de extensão vinculado ao Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, da UFBA, que inclui uma série de outras atividades, né? Ele tem um grupo de pesquisa vinculado à interculturalidade da América Latina
e ele é a base de quase todas as outras ações que a gente faz dentro do projeto. O atual grupo de pesquisa, além de estudos sobre a cultura latino-americana, também produz um programa de rádio que é veiculado aqui em Salvador pela Rádio Educadora FM e em Maceió pela Rádio Educativa. Um especial com bandas que transitam pelo universo do chamado jazz manouche, um estilo de jazz surgido nos anos 30 na França pelas mãos do grande mestre Django Reinhardt. Dentro do projeto a gente organiza também um ciclo de encontros sobre arte e cultura latino-americana, que é um momento de compartilhar com a sociedade, em diferentes espaços da cidade, questões que a gente aborda no projeto. Para conhecer mais o projeto, acesse o site www.latitudeslatinas.com. O artista plástico Chico Brasil, apesar de ainda jovem, já revela bastante talento com a pintura. Ele nos conta um pouco de seu processo de criação, suas inspirações e influências. Vamos lá. Meu nome é Francisco Alves Brasil Neto, conhecido por alguns como Kim, por outros como Chico, por minha mãe como Francisco. Meu nome é o nome do pai da minha mãe, que é Francisco Alves Brasil. Eu sou filho de uma professora e um fazendeiro, que não é um fazendeiro, ele é um leiteiro. Eu sou de Santa Luz, no interior da Bahia. Tenho 19 anos, faço artes plásticas, estou no segundo semestre. Eu trabalho com aquarela, com acrílico e com qualquer coisa que eu botar na minha mão. Eu comecei a desenhar por influências por parte da minha mãe, só que ela não desenvolveu o que ela tinha. Minha mãe tem as duas pinturas, isso me influenciou muito. Como também a música me influencia, a música brasileira, como Maria Bethânia, Caetano, Gal, Chico Buarque, Tom Jobim, João Gilberto, Luiz Gonzaga, por aí vai. Para passar as coisas para o papel é um pouco difícil, porque uma coisa é o que está aqui e outra é você passar, porque existe um processo, nem sempre o que está aqui você consegue colocar no papel, acaba indo por outro caminho que você não fica o que você pretendia ficar, mas às vezes fica ou melhor ou pior, mas não dá para saber, porque é como dar um tiro no escuro, você não sabe se vai acertar o alvo. Aqui em Salvador, praticamente eu gosto de vir para cá, para Ondina, porque aqui tem mata, que é uma coisa que Salvador não tem, que eu estou acostumado. Porque como eu vim do interior há muito pouco tempo, porque rolou a greve da UFBA, aí eu voltei porque eu não simpatizava muito com Salvador, mas me acostumei a morar aqui. Adquiri aqui como uma nova casa, que vai me abrir portas para outros caminhos. Não necessariamente quero ficar em Salvador. Em questão de espaços para produção ou pré-produção, para que possa tirar ideias para produzir, ou mesmo ter o processo criativo. Eu sempre gosto de vir em dança, ir no SAF, nesses lugares mais arborizados, para poder sentar e simplesmente respirar no silêncio, que é uma coisa que aqui não tem e aqui a gente acha. O trabalho é comum, eu não consigo dar o valor que as pessoas dão. Não sei porquê, não sei por conta de que é uma coisa, pra mim é fácil fazer, nasce de uma forma simples. E quando eu faço algum trabalho, principalmente quando são retratos, que eu gosto de fazer retratos, eu gosto de privilegiar o olhar. Uma expressão na obra passa um sentimento, ela pra mim não merece ser produzida, porque ela não está transpondo algo. Porque a arte é uma função social, ela não tem função alguma. O próprio artista hoje não é considerado tão importante quanto ele é, quanto ele deveria ser. Essa questão de obras não terem sido publicadas, não terem sido vistas, porque elas não estão preparadas. E nem eu estou preparado para bater de testa com o que eu estou querendo dizer. Chico trata de alguns assuntos, existem outros projetos paralelos, que eu não faço questão de vincular a minha imagem. O que cair em meu colo, eu vou botar, dar seguimento.
aqui. Se você quiser sugerir matérias para o nosso próximo telejornal, ligue para 3283-6194. Voltaremos em breve. Até lá!